Olá, comunidade de Santa Edviges, eu sou Margarete, faço parte dessa paróquia já há mais ou menos uns 40 anos e estou aqui para dividir um pouquinho da experiência de viver nessa comunidade. Cheguei aqui aos 6 anos, de mãos dadas com a minha mãe para participar da catequese, enquanto a igreja ainda era apenas uma capelinha, né? E ao longo de todo esse tempo, boa parte da minha vida é dentro dessa paróquia, dessa comunidade, onde eu fiz primeira comunhão, os meus irmãos fizeram primeira comunhão também. As minhas filhas pequenininhas eu trazia para a igreja, bebezinhas, depois fizeram catequese, foram coroinha, eu sou catequista, participei da Pastoral da Família, a catequese de adultos e jovens, Terço das Mulheres, e hoje eu participo com a Maíra do MOB, o Movimento em Ordem de Batalha, Mulheres em Ordem de Batalha, aqui da paróquia. Então, 40 anos não caberia somente nesse momento, mas para falar um pouquinho dessa experiência, né, de estar aqui, de ter vivido dentro dessa igreja e ainda fazer parte dela, da evolução ao longo de todo esse tempo. Hoje é onde é o salão paroquial, participei de alguns movimentos que o padre fazia, alguns mutirões para a gente poder ajudar na obra. Já carreguei muito carrinho de entulho, carregava tijolos. Meu irmão, na época, dormia no barracão com alguns amigos daqui para poder guardar o material que chegava para a obra da igreja. Então, são muitas histórias que ficam na memória, mas principalmente no nosso coração, né? E assim, o que eu tenho de mais marcante dentro da paróquia foi eu ter sido catequizada pelo Padre Américo. Na época, é até engraçado contar isso, né? Na época tinha, como hoje tem, primeiro e segundo ano da catequese e o primeiro e o segundo ano pós-catequese. E no segundo ano, quem foi minha catequista foi a Márcia Mansur, e após a comunhão, meu catequista foi o Padre Américo. E eu fiz o primeiro ano após a catequese, após a primeira comunhão, e no primeiro ano ele me reprovou. E aí eu perguntei a ele por que eu tinha sido reprovada, e ele falou que eu tinha que fazer novamente o primeiro ano. E aí eu fiz pela segunda vez e ele me reprovou novamente. No terceiro ano eu falei para ele assim: padre, eu não quero mais ficar no primeiro ano e eu vou sair da catequese. Aí ele: mas tu vai sair por quê? Já que tu passaste? Aí eu falei assim: eu passei? Passaste desde a primeira vez, eu te reprovei porque eu não queria que tu saísse da igreja. E aí eu fui para o segundo ano pós e não saí da igreja, continuei aqui, né? E por isso que eu posso dividir um pouquinho do meu aprendizado na catequese de adulto e dos jovens. Então, é um momento que na minha vida foi muito marcante e deu muitos frutos, né? Porque hoje eu posso ver o efeito de tudo isso na minha vida como cristã. E com Santa Edviges, a padroeira dos endividados, são N graças que eu já recebi, mas uma delas foi quando eu comecei a pagar o meu dízimo. O meu dinheiro não rendia, o meu salário não rendia. E quando eu fiz um propósito, né, com Santa Edviges, pedi a intercessão dela para que me ajudasse a controlar o meu orçamento e a fazer, né, o meu orçamento, o meu dinheiro render. E aí você tem que ser dizimista. E quando eu comecei a pagar o dízimo, a minha vida financeira começou a andar. Então é muito gratificante fazer parte dessa paróquia, ter Santa Edviges como a minha santa intercessora, e sempre que eu preciso é a ela a quem eu recorro. Pedindo sempre a intercessão de Santa Edviges, a minha mãe conseguiu passar num concurso público. E aí a nossa vida começou a ficar, né, bem mais tranquila. Mas foi por intercessão de Santa Edviges, com certeza. Minha mãe não tinha como. Se não fosse ela, não tinha como, entendeu? Então foi por intercessão de Santa Edviges, né, mãe? E muitas outras coisas também, né? Muitas outras coisas, Então esse foi alguns relatos de todo esse tempo
em que eu vivi nessa comunidade e ainda vivo, né? E tem muitos, mas no momento, por hora, eu divido esse pedaço com vocês. Sou Maria José, também conhecida como Avó Maria. Já faço parte dessa paróquia há mais ou menos 40 anos. Sou muito agradecida por todo esse tempo, por tudo que passei e por tantas graças recebidas, porque vim para cá sem muito conhecimento da religião, era muito assim, muito fraca, sem conhecer os mandamentos corretos, e aqui eu aprendi realmente como viver os mandamentos e a cada dia aprendendo a amar mais a Deus e a fazer a vontade de Deus. Aqui eu tive muitas experiências boas que tenho até hoje. Aqui eu fui chamada a ser do apostolado, a ser ministra e fazer parte de muitas outras ocasiões que me foram muito favoráveis. Agradeço a Deus por fazer parte dessa paróquia, pelas graças recebidas, a Santa Edvige, que tanto me acolheu com tanto carinho, mostrando-me tantas coisas boas, tanto reconhecimento, e vendo os meus filhos serem educados na fé, nesta igreja, com o carinho de todos os paroquianos, com o carinho dos sacerdotes, das catequistas, que foi cada vez mais fazendo com que eles compreendessem a palavra e vivessem uma vida nos mandamentos de Deus. E aí, assim, dentro disso tudo que eu e a minha mãe falamos um pouquinho, a gente pode concluir que a trajetória, né, mãe, da nossa família aqui nessa paróquia vem desde quando a senhora nos trouxe de mãos dadas, né, mamãe? Para fazer a catequese, dando início a todos os outros movimentos do qual nós participamos, continuando com as minhas netas que aqui fizeram primeira comunhão, catequese, né? Fizeram foram coroinhas, participando dos movimentos da igreja e chegando até agora o batismo do meu neto que se deu nesta paróquia. Bisneto já, bisneto, né? Generosa, ela é bisneto. É bisneto. Olha quantas gerações vivendo aqui, né, mãe? Como eu falei, são 40 anos, então tem muitas coisas a serem ditas. Mas o que é mais bonito da nossa história com a paróquia é isso, foi passando as gerações, né? Mamãe nos trouxe, eu as minhas filhas, e agora nós trouxemos o nosso pequeno. Então, como a gente já faz parte, né, já há muitos anos, a gente queria dividir um pouquinho com vocês das lembranças que nós temos de quando nós chegamos aqui. Era uma capelinha pequenininha, né, mãe? Onde à nossa direita tinha uma secretaria, à esquerda funcionava a cantina. E quando começou o período das obras, o padre fez um barracão em cima da cantina para que os rapazes pudessem ajudar a guardar os materiais. Então, cada noite um grupo dormia aqui. O meu irmão foi um deles, dormia aqui na igreja, tomava conta do material, com o Luiz, enfim, e tomava conta do material. E as mulheres se encarregavam de trazer lanche, fazia café para eles passarem a noite aqui. Dia de mutirão, quando o Padre Américo convocava para o mutirão, era uma alegria só, né? As crianças gostavam de fazer festa, porque ele dividia as funções. As crianças da catequese tinham função e ele anotava no caderninho quem é que ia fazer o quê. Então era muito agradável. E o que a gente andou conversando também um pouquinho, né, mãe? É que Sim. Ele gostava dessa participação. Ele gostava, eu acho que no intuito dele, mas não podia pagar, não tinha uma equipe de pedreiro? Tinha, mas eu acho que a comunidade participando ficaria com esse gostinho que nós estamos hoje, né? Eu colaborei, eu carreguei uma pedra, logo assim que ele demoliu a capela, ficou dividido. A
capela e a fundação ali do prédio ao lado. Então, para fazer essa comunicação, que nós entrávamos pela lateral, para fazer a comunicação da entrada com a capelinha aqui, que já estava praticamente, né, sendo demolida, a gente passava por cima de uma pontezinha. E aí ali naquela pontezinha era a sensação, porque às vezes tinha água e tinha alguns peixinhos e as crianças gostavam de vir para ver os peixinhos. Isso aí é bem vivo na minha memória, né, mãe? Aquela entradinha que a gente passava, e todo mundo queria subir e descer a pontezinha que era para ver os peixinhos. A rampinha, né, mãe? Quer falar alguma coisa dessa época? Falar que foi uma experiência muito boa em ver todo mundo reunido, adultos, crianças, né? Tudo, cada um na sua função, cada um ajudando de uma maneira, tudo num propósito só, de que a igreja ficasse pronta. A gente ficava ansioso para ver como ia ser a estrutura da igreja, né? Porque ficava uma planta ao lado, uma foto de como seria a igreja. Hoje já existia essa planta, ficava num quadro. Ele fazia questão de deixar para que nós tivéssemos aquele gosto assim de ver, de trabalhar, de ver, de acompanhar, de como iria ficar. E as crianças trabalhavam com ânimo, com muita alegria, Não era trabalho, era brincadeira. Bastante, né? E assim, ver todo mundo enganjado, eu lembro bem que ele fazia aqueles almoços para poder arrecadar dinheiro para a obra, e teve um momento em que a gente não tinha espaço para que pudesse ser realizado, mas nós não deixamos de fazer. E eu lembro bem que Dona Carla, lembra, mamãe, desse momento em que nós providenciamos o almoço e a Dona Carla vendeu na casa dela, que era para a comunidade participar, mas era da paróquia, mas como aqui não tinha espaço, a Dona Carla abriu espaço na casa dela para que nós pudéssemos realizar aquele almoço. Então, assim, o que foi colocado no coração dos paroquianos desde o início foi essa participação, sabe? Eu faço parte, eu vivo aqui, eu tenho uma história com essa igreja e é por isso que nós estamos tanto tempo aqui. Nós temos uma história, assim como várias pessoas que estão aqui têm essa história de vida com a paróquia e com a nossa padroeira Santa de Virgens. O interessante disso tudo, né, mãe? Era o quê? Era que o padre... É que o padre participava como trabalhador, não só assim, nos trabalhos feitos, ele ficava de fora só olhando, dando ordem, não. Ele trabalhava mesmo. Muitas vezes eu cheguei aqui e encontrei ele trabalhando assim, que quem não conhecesse não saberia que ele era um padre. Pensaria que ele era um empregado, né? Um trabalhador da obra, né? E ele incentivava as crianças, junto com as crianças, fazendo aquela atividade, dando aquele exemplo de que as crianças se animassem a trabalhar. Santa Edviges, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Edviges, nossa padroeira, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.